Bom dia, vamos orar? Santíssimo Deus, amado Pai que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Conhecedor, Deus sempre presente, Deus misericordioso, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, louvado seja o teu nome, Pai. Nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti, porque somos carentes de Ti, necessitados da Tua sabedoria, necessitados do Teu Espírito. Nós somos pecadores, somos negligentes, somos falhos, somos covardes muitas vezes. Precisamos, ó Pai, de Ti. Nós precisamos das Tuas orientações, precisamos entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Temos tantas inquietações, tantas lutas, tantas dificuldades, mas nos confiamos em Ti. Por isso nós nos achegamos a Ti, nos confiamos que Tu estás ao nosso lado, por isso nós estamos aqui para segurar em Tua mão. Nos ajude a levantar, nos ajude, ó Pai, a termos coragem, a termos mais fé, a sermos mais humildes, a termos a sensibilidade para escutar a Tua voz, para receber o Teu Santo Espírito. Por isso habite em nós a cada dia e nos ajude a dedicar tempo para escutar a Tua voz através do estudo da Tua Palavra também, a orar mais, a jejuar e a termos mais comunhão íntima contigo. Nos inspire, em nome de Jesus, amém. Muito bem, esse encontro tem sido realmente uma bênção, muitos sábios conselhos, né? Mas eu já gostaria de falar para não confiar em nós. Não confiem em mim, não confiem no pastor Gomide, mas confiem na palavra de Deus. Vá à fonte, né? Seja aí como bons berianos, confirmando realmente qual é a verdadeira vontade de Deus. E Deus nos diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus ele nos dá liberalmente. Mas a questão é como que Deus nos transmite a sabedoria, né? Como que nós conseguimos encontrar a sabedoria, ouvir a sabedoria de Deus. E a própria Bíblia diz, né, em Provérbios 11:4, não havendo sábios conselhos o povo cai, mas na multidão de conselhos a sabedoria, logicamente conselhos de homens que sejam de Deus, né, homens inspirados. E nada melhor do que pedir conselhos para quem realmente foi inspirado, pedir conselhos para Paulo, para Pedro, para Isaías, né, para Jeremias, para Salomão, grande homem de sabedoria. E não só homens, mas mulheres também, né? Deus deu muita sabedoria para nossa irmã White. A irmã White tem uma coleção grande de sabedoria, de conselhos sobre educação. O pastor Gomide usou muito, né, o livro Educação. Se nós lêssemos mais, não seria necessário. E nós estamos falando aqui, porque Deus já revelou tanta coisa, conselhos
sobre regime alimentar, conselhos aos professores, pais, estudantes, conselhos sobre mordomia e é sobre um pouco disso que eu queria falar hoje de manhã, porque nós, como pais, principalmente, como líderes da nossa família, a gente acaba tendo essa responsabilidade de, de ser o provedor, apesar de que quem provê é Deus, né? Mas Deus nos confia também essa responsabilidade. E tem um texto que eu queria ler para os irmãos, pensando nesse momento de oração, está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 538, diz assim: a oração e o esforço e a oração, eis a ocupação de sua vida. Vocês devem orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus, e trabalhar como se todo o dever fosse vosso. Como se todo o dever fosse seu, né? Então, às vezes a gente pensa que só a oração ela é suficiente, mas há um dever. Qual que é o dever? Nosso dever é trabalhar. O provérbio diz que quem trabalha também não coma. Mas antes de sair aí como um louco, trabalhando sem direção, né? Lutando, batendo contra o vento, né? Nós precisamos seguir os sábios conselhos. E no mesmo parágrafo, um pouquinho mais acima, nesse mesmo livro, aqui, fala que um íntimo relacionamento com o céu dará o tom certo à sua fidelidade. Olha só, a sua fidelidade. E será a base de seu sucesso. Interessante estar junto aqui desse texto do esforço e da oração. Um íntimo relacionamento com o céu dará o tom certo, a sua fidelidade. Fidelidade, a sua mordomia, né? Como nós vamos entender o saber, encontrar o verdadeiro sucesso, se nós não temos o contato com a sabedoria, com os conselhos que Deus já deixou sobre sabedoria. E então fica até difícil da gente tentar resumir toda a sabedoria de Deus em pouco tempo. Então, por isso que o meu apelo maior aqui ainda é para a gente seguir a sabedoria de Deus. O material inspirado não falta. Esse livro aqui, Administração Eficaz, é o mesmo conselho sobre mordomia. Diz aqui, né, como multiplicar os recursos com sabedoria. Nós precisamos buscar os conselhos de Deus direto da fonte. Deus diz, né, minha é a prata e meu é o ouro. Deus é quem concede a nós os talentos, os recursos, né, os dinheiros, para nós usarmos com sabedoria. E se nós não entendermos qual é a vontade dele para o uso dos nossos recursos, nós seremos como aquele servo negligente que acabou enterrando, acabou se endividando. E tem mais uma parte de conselhos também, e nós precisamos ler muito, principalmente nós como pais, como lar, né? Lar adventista. Dentro do lar adventista tem uma sessão inteira
que fala sobre o uso do dinheiro. Se alguém está passando dificuldade financeira, o livro Conselho sobre Mordomia é muito grande para começar. Começa lendo essa seção, são poucos capítulos, poucas páginas, falando sobre essa administração dos recursos de Deus. E eu vou dar uma pincelada aqui em alguns aspectos desses conselhos de Deus. E o primeiro que eu queria falar para os irmãos é sobre planejamento financeiro. Aqui diz, no Lar Adventista, página 368, plano de beneficência sistemática, aqui falando de provar-se uma salvaguarda a cada família contra as tentações de despender meios para coisas desnecessárias. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um plano. Mais à frente, até, ela diz, na página 364, essa parte é muito importante. Diz aqui, ó, todas as despesas devem ser anotadas. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Interessante, né? Inclusive, essa semana, o meu irmão entrou em contato comigo, com a minha esposa. Eles têm passado por muitas dificuldades, não só financeiras, mas emocionais e psíquicas, principalmente. E a minha esposa acabou contando pra gente que o marido anda muito doente, anda entrando e saindo de empregos, e aí ela disse até pra gente, olha só como ele não está bem. Ele disse que nós temos que anotar, controlar cada centavo. Na verdade não é uma loucura, né? É uma necessidade. Mas, junto com essa necessidade de controlar as despesas na sua exatidão, inclusive até falo eu não Senhor, mas uma grande dica para nós fazendo essa parte financeira é fazermos planejamento anual. Porque quando a gente olha a despesa olhando para o ano, a gente vê o tamanho real daquilo, porque muitas despesas elas são sazonais, né? A gente paga às vezes só no início do ano, no meio do ano. Então é interessante a gente colocar todo o planejamento financeiro de forma anual. E logicamente que fica complicado alguns controles, principalmente em relação à esposa, mas Deus deu um conselho aqui interessante aqui para a esposa. Deves conceder à tua esposa certa soma semanalmente. Então, se você tem dificuldade de controlar os gastos da sua esposa, dê um valor X para ela e ponha isso no teu orçamento. Diz aqui, dá à tua esposa uma parte do dinheiro que recebes, permite que ela tenha essa parte como sua e deixa-a usar como desejar. Então, é um assunto interessante. Lógico que faça a orientação para ela, faça a orientação para os seus filhos, a terem sempre um planejamento, a usarem com consciência cada um dos recursos que chega à mão, e Deus vai fazer com que esses recursos sejam multiplicados. Outra orientação de Deus também, devemos pagar
honesta e pontualmente. Ou seja, nós como cristãos precisamos ser homens honestos, pontuais. Não devemos entrar em dívidas, inclusive a seção de dívidas, ela até é grande, Deus fala muito sobre isso. Outro conselho aqui, eu vou tentar dar uma pincelada rápida, que o nosso tempo é curto, mas leiam. Leiam. A economia deve ser praticada em todas as coisas. Praticar um princípio de praticar a economia por princípio. Diz assim, página 385, aqueles cujas mãos estão abertas para responder aos apelos por meios para o sustento da causa de Deus e para aliviar aos sofredores necessitados, não são frouxos, relapsos e morosos na condução de seus negócios. São sempre cuidadosos em manter gastos dentro do orçamento. São econômicos por princípio. Consideram seu dever economizar, de manter de maneira que possam ter alguma coisa para dar. Difícil hoje encontrar gente que tenha dinheiro realmente para ajudar os necessitados. A maioria da população hoje vive endividada. Mas nós, como cristãos, não podemos, não devemos estar assim. E tem muitos outros, instrução às crianças sobre como ganhar o seu dinheiro. Às vezes o pai não sabe como ganhar dinheiro, como que vai ensinar as crianças? Ah, mas a situação está difícil, tem a crise vai, crise vem, mas Deus não nos deixa desamparados. Nunca viu o justo, né, mendigar o pão. Nós precisamos confiar. Deus deu muita sabedoria. Se for necessário, troque seu ramo de atuação, faça o trabalho de comportagem. Tem muitas opções e Deus orienta. Às vezes a gente fica pensando assim, ah, Deus, o que eu faço para isso? O que eu faço para aquilo? Né? Onde eu vou morar? Deus já disse tanta coisa, tanta orientação precisa sobre onde estabelecer nossas casas, como construir as casas, como mobiliar a casa, é impressionante a quantidade de conselhos. Então, nós precisamos ler, né, integridade nos negócios, provisão para o futuro. Olha só. Então, aqui diz até um texto muito importante, já estou encerrando aqui as considerações, dizendo aqui, se negligenciam aprender essas lições, seu caráter não será encontrado perfeito no dia de Deus. Está escrito aqui. Que considerações que nós não seremos encontrados perfeitos no dia de Deus? Todas essas orientações sobre fidelidade. Sobre fidelidade, isso é muito sério. Se nós não seguirmos, não deixarmos que Deus nos oriente, nos guie a respeito dessas questões, nós não seremos encontrados perfeitos no dia de Deus. Nós precisamos entender o que Deus diz por necessidades imaginárias. Pesquise sobre esse termo, necessidades imaginárias, nos livros do Espírito de Profecia. Vocês vão entender o que Deus diz. Às vezes a gente acha que é uma necessidade, não é não. Não é, está na nossa imaginação. E a última consideração aqui, no final da sessão, ela fala da provisão para o futuro.
E ela diz para a gente não esquecer da causa de Deus, mesmo quando for deixar um testamento. Mesmo na hora de deixar um testamento, a causa de Deus não deve ser esquecida. Página 397. Então, que Deus realmente nos ajude a sermos obedientes à vontade dele. E gostei de um texto que o pastor Ayrton Keller publicou essa semana. Ele disse assim, na verdade não é um texto dele, eu não lembro quem foi o autor, mas diz que a obediência não tem nada que ver com legalismo. A obediência não tem nada a ver com legalismo, mas tem tudo a ver com lealdade. Então, se nós queremos ser servos fiéis e leais, nós precisamos ser servos obedientes à vontade de Deus. Amém. Amém, Jefferson. Muito obrigado por essas considerações realmente muito importantes para nós, homens, termos conhecimento sobre todos esses conselhos que estão disponíveis a nós, né? Bom dia a todos os nossos irmãos. E vamos continuar então aqui considerando alguns pontos importantes para a nossa oração. E realmente nós pedimos que Deus nos abençoe nesta habilidade financeira que nós precisamos para nós, como líderes de nossas famílias, e não só simplesmente para nós, mas para a educação dos nossos filhos que futuramente serão líderes de outras famílias, né? E precisamos orientá-los quanto a essas habilidades financeiras. No livro Lar Adventista, nós encontramos um texto muito importante que diz que homem algum é desculpado por não possuir habilidade financeira. Que não adianta simplesmente dizer que é bondoso, afável, generoso, um bom cristão, mas não tem qualidades para gerir os seus próprios negócios. Isso é uma falha muito importante. E Deus hoje nos possibilita uma restauração também nesta área. E esse é um dos pedidos que nós gostaríamos de colocar aqui, de oração por todos nós, os líderes, todos os homens, todos os jovens, que nós possamos buscar esta habilidade financeira orientada por Deus, guiada por Deus, para que nós não sejamos considerados como crianças nesta área. Muitos de nós adultos, infelizmente, não recebemos orientação, quem sabe na nossa educação, e crescemos e atuamos como líderes da nossa família e como uma criança nessa habilidade financeira. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos crescer nesta área também. E eu tenho alguns outros pontos de oração aqui que eu gostaria de estar buscando com vocês. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui meu arquivo. Por algum motivo ele fechou, mas a gente abre novamente. Mas um dos motivos que nós temos para hoje de oração também é quanto à nossa atuação missionária, que nós exercemos dentro da nossa família. Nós como lares, como líderes da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E dentro dessa área missionária, nós que somos adventistas, cristãos, e temos esse sangue missionário, né, no nosso corpo correndo, nós somos muitas vezes motivados ao trabalho missionário e esquecemos que a nossa família, como o pastor mesmo ontem disse, é o nosso primeiro campo missionário. A primeira obra missionária é ver que o círculo da família seja possuído por amor, luz e alegria. Diz aqui a orientação que nós não devemos colocar os nossos olhos em alguma grande obra de temperança
ou alguma obra missionária enquanto não houvermos primeiro cumprido o nosso dever em casa. Então, é muito importante isso, e nós precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos, reconheçamos as necessidades da nossa família e tentarmos atender primeiro essas necessidades, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais, para que então depois nós possamos atender o chamado a um outro grande círculo de influência que nós temos no mundo. E nós podemos então, com muito mais força, irmos atingir ao mundo junto com a nossa família como missionária. Isso trará muito mais efeito. E para que isso aconteça, que nós possamos atuar como missionários e como uma família missionária, nós precisamos dedicar realmente tempo à nossa família e educar a nossa família nesses princípios. Ontem o pastor Werley colocou que a educação, a verdadeira educação, é muito importante. E nós entendemos aqui que a verdadeira educação é um preparo missionário. Se nós queremos formar missionários, nós precisamos aplicar a verdadeira educação e fazer com que os nossos filhos sejam qualificados nos mais altos níveis de preparo para fazer a obra de Deus. Quando nós vemos a educação que Jesus recebeu, ele recebeu um preparo missionário através da verdadeira educação, que nós sabemos muito bem que contém 4 pontos importantes, que é ensinar os nossos filhos a trabalharem, a serem úteis através do trabalho útil. Outro ponto importante da verdadeira educação é usar as escrituras, ensinar a Bíblia, né? Estar em contato com a natureza, aprender com a natureza e também com as experiências da vida, né? Da causa para o efeito, ali sendo educados, analisando como ele age, quais são as consequências das suas atitudes. Isso tudo são formações importantes para que eles obtenham essa verdadeira educação. E nós não podemos esquecer que para a formação de um filho missionário, quanto mais calmo e simples a vida dele, ou seja, mais livres das excitações artificiais, dentro desta área de missão, nós precisamos buscar muita orientação de Deus, principalmente quanto a que projeto nós devemos ter para nossa família. E nós, como pais, sacerdotes, nós temos aqui a obrigação e a orientação de Deus de nós encabeçarmos esses projetos e nós guiarmos as nossas famílias nesses projetos. Vermos qual é o projeto ideal para a nossa família no momento em que vivemos. E nós devemos considerar a maturidade dos nossos filhos, a idade dos nossos filhos, e não envolvê-los em qualquer projeto missionário onde pode correr risco de influenciá-los para o mal. Sim, existem muitos momentos em que nossos filhos não estão preparados para algum tipo de trabalho missionário. Nós precisamos ter essa sabedoria. No livro Ministério Médico Missionário Urbano, um livro disponibilizado pela Casa Publicadora, nós podemos encontrar em PDF eles. Um livro que tem uma compilação de vários textos inspirados, diz que grande cuidado deve tornar-se no trabalho pelos excluídos. Porém, nem rapazes nem moças devem ser enviados aos lugares mais perigosos de nossas cidades. Os olhos e os ouvidos dos jovens devem ser guardados do mal. Há muita coisa que a juventude pode fazer pelo mestre. Diferentes espécies de excelente trabalho missionário, sob a supervisão de obreiros experientes. Mas nós não devemos expô-los a qualquer trabalho missionário, antes que eles tenham maturidade e um crescimento ideal para se defender das más influências de certas áreas que eles podem estar sendo enviados. Então, isso é importante nós analisarmos. Muitas vezes nós colocamos, com desejo de atividades missionárias, nós colocamos em risco
a salvação de nossos filhos, expondo a eles a certas coisas que não é o ideal para o momento da vida deles, né? E mesmo muitas vezes nós colocando os nossos filhos na frente de um trabalho missionário, sem que ele tenha maturidade para analisar qual é a mensagem ideal para aquele momento, para aqueles ouvintes, e nós expomos nossos filhos sem esse preparo, e muitas vezes nós podemos prejudicar a obra de evangelismo. Nós precisamos orientar muito bem os nossos filhos quanto à mensagem que deve ser aplicada em certos momentos. Nós temos visto muitas experiências de famílias que, no desejo de colocar os filhos ali pregando e evangelizando, existe um descuido de que mensagens precipitadas sejam colocadas e muitas vezes afeta e podemos perder o contato missionário com isso. Então nós precisamos ser muito bem cautelosos na orientação dos nossos filhos, sábios na orientação dos nossos filhos em como introduzir a mensagem a uma pessoa que está ali conhecendo através de nossa família. Então nós temos esse momento de oração que eu gostaria de gastar com vocês, nosso preparo missionário, nosso e da nossa família. E um outro pedido de oração que nós gostaríamos de colocar aqui é que nós orássemos também pela nossa atuação dentro da Igreja Adventista. Orássemos pela Igreja Adventista. Nós temos aqui um texto muito conhecido de todos nós, no Lar Adventista, na página 32, que diz que uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. E uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos em seguir as instruções de Deus, de que seus filhos os servirão na igreja. Então, olha só, é importante nós termos esse alvo também, preparar a nossa família para servir a Igreja de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós precisamos estar orando pela nossa atuação dentro da Igreja Adventista, e nós precisamos estar orando pela Igreja e pela liderança da Igreja, porque nós entendemos que esse é o movimento profético para os últimos dias, e não haverá um outro movimento profético. E Deus estará operando nesta igreja, restabelecendo, restaurando, reformando, não pelas nossas forças, mas pela sua própria mão, pela sua própria atuação. Ele promete realizar isso e nós precisamos interceder pela igreja. Nós precisamos orar pelos líderes da igreja, que eles também possam estar diante de todas essas verdades que temos levantado aqui. Se por um acaso há alguma falha, que Deus possa atuar na vida deles e orientá-los e fazer com que eles estejam cientes de toda essa verdade que possa, de algum momento ou outro, ser perdida, sendo restaurada essa verdade na igreja. E nós temos visto muitos líderes da nossa igreja sendo restaurados na verdade e vivendo a verdade de Deus e aplicando isso na sua liderança na igreja. Que Deus possa ser louvado da maneira como eles têm prometido a todos nós a restauração da sua igreja. E nós precisamos orar pela nossa igreja. Ok? Então são motivos importantes de oração que nós gostaríamos de colocar aqui diante de todos vocês, que nós possamos ter um momento nesta manhã orando por isso. E que Deus nos guie nestas verdades e na nossa atuação com a nossa família, no nosso próprio ministério que temos de liderança da nossa família.